Miguel Morgado voltou a dizer o que muitos pensam, mas poucos têm coragem de admitir. Entre a candidatura, o UC do LIVRE e o discurso liberal de Coutinho Figueiredo, Morgado expôs as contradições da nova esquerda e da direita domesticada. Falou de política sem filtros, da maçonaria às promessas vazias de independência, e terminou lembrando quem realmente transformou Portugal, Cavaco Silva. Num país onde todos fingem mudança, Morgado relembrou que foi liderança de verdade, e deixou a pergunta no ar: ainda há alguém capaz de repetir esse legado? Há dois novos candidatos presidenciais, um vem da ala liberal, outro é a escolha do LIVRE. Há espaço real para crescer nesta campanha ou estas candidaturas, peço desculpa, têm mais impacto simbólico do que eleitoral? Ou podem vir a ter mais impacto simbólico? Mesmo desse ponto de vista, claro, são candidaturas muito diferentes. Podemos talvez começar pelo LIVRE. O LIVRE, no fundo, tem uma candidatura que não se importa de ser ignorada pelos portugueses. Não apostaram na pessoa, que ninguém conhece, sem notoriedade. O discurso da apresentação foi basicamente um discurso legítimo, em democracia. Eu até respeito isso. Que é, nós temos aqui uma agenda, estamos fartos de ir atrás das agendas dos outros partidos, presume-se que do PS, o LIVRE está farto de ir atrás da agenda do PS, que não é uma agenda de esquerda autêntica. E, portanto, ali naquela esquerda do LIVRE, que é uma esquerda, já sei que vai ficar toda a gente muito ofendida, mas é para ser mais rápido, uma esquerda woke, dizer, não, nós temos uma candidatura própria, a esquerda woke em Portugal tem uma candidatura própria. E não interessa muito se vai correr bem ou correr mal em termos eleitorais, é para marcar uma posição. Mas também já temos que ter eu respeito isso. Só houve uma coisa que o candidato Jorge Pinto disse que eu não posso respeitar. Porque com tanta democracia, tanta liberdade, depois ele acaba por dizer uma coisa que é o contrário disso. E não é tanto aquela ideia de que eu acho também é legítima democracia. Se eu for Presidente da República, diz ele, e se houver uma maioria de 2/3 para rever a Constituição, com mudanças drásticas, do PSD com o Chega, eu dissolvo a Assembleia da República. Ele nunca vai fazer isso, nunca vai ser Presidente, mas, enfim, uma tomada de posição, e que ele diz, eu dissolvo a Assembleia da República para os portugueses terem que se pronunciar outra vez sobre isso. Eu acho isso legítimo. Para que não se mexa na Constituição. O Presidente da República tem poderes e pode usá-los. Uma coisa que ele disse, no entanto, que é um tique sistemático da esquerda que revela, de facto, a vocação pouco democrática também destes partidos em muitas destas ocasiões, é dizer que o país está sob ataque, os ideais republicanos do país estão sob ataque de João Coutinho Figueiredo, que é muito mais próprio para seduzir o eleitorado mais novo do que o Almirante Gouveia e Melo ou do que Marcos Mendes. O problema é que em Portugal a juventude constitui uma parte da população eleitoral muito pequenina. Não se ganha eleições com a juventude. Não se ganha, o país está envelhecido e, portanto, não se ganha eleições com a juventude. E ele conseguirá diferenciar-se dos outros candidatos que estão a disputar o mesmo espaço? Esse é que é um grande ponto. Portanto, a diferenciação através da juventude, isso ele consegue. Isso dá-me a ideia que ele consegue. Mas não é suficiente. Isso não vai ser suficiente. Portanto, onde é que ele se pode diferenciar relativamente àqueles candidatos que parecem estarem a ocupar o espaço para onde ele está a apontar? Ele está a apontar para o espaço, sobretudo, do PSD. João Coutinho Figueiredo, portanto, tem a base do seu partido, a Iniciativa Liberal, mas que também está em apuros e, portanto, não está em grande fase de pujança eleitoral, a Iniciativa Liberal, portanto, aquilo não tem um resultado suficiente para dar um resultado que seja, já não digo ir à segunda volta, que é a aspiração de João Coutinho Figueiredo, mas ter 2 dígitos e disputar essa passagem à segunda volta com os restantes. Ele precisa de alargar e precisa de alargar para o lado do PSD. E aí não são estes discursos aspiracionais que fazem a diferença. Porque também Gouveia e Melo também tentou esse discurso, Marcos Mendes também tenta, e Seguro também tenta. Enfim, todos eles tentam. Tem que ser na atitude. Eu sempre disse aqui que João Coutinho Figueiredo só tem uma possibilidade. É de aparecer como externo a esta configuração de 3 candidatos do centro. Marcos Mendes, Gouveia e Melo e Seguro. E essa diferenciação tem de vir da atitude, da postura dele, da resposta dele aos problemas que vão aparecendo, da agenda política, todos os dias. Ele tem que fazer essa diferenciação em cada um desses momentos. E ele, no discurso, deixou esse aviso que vai fazer essa diferenciação. De uma maneira até bastante abrupta, que não é habitual em Portugal. Ele diz que é o único candidato independente. Sim. Apesar de ele pertencer a um partido. E depois ele diz porque é que ele é independente. E ele chamou a atenção, ele repetiu isto uma vez no discurso, portanto disse 2 vezes, e disse para os meus adversários não perceberem o que é que eu estou a dizer. Ele insinuou, fez várias insinuações sobre a ausência de independência dos outros todos, sim. Seguro, Marcos Mendes e Gouveia e Melo, onde parecia que estava a imputar a cada um deles as suas dependências. E a última das dependências era claramente virada para Gouveia e Melo. Ele diz que Coutinho Figueiredo diz que não está dependente de nenhuma organização secreta. Secreta ou discreta. Ou discreta. Essa foi para fazer uma rima, porque o Coutinho Figueiredo gosta muito de poesia. A secreta é dizer que Gouveia e Melo está dependente da maçonaria. Da maçonia. Que é uma acusação, convenhamos, pesadinha. A feita a Marcos Mendes também não é ligeira. Até desonesta, de alguma forma. Bem, isto tudo vem na sequência das notícias do início do arranque da candidatura de Gouveia e Melo, de que ele tinha muitos maçons a planear, apoiá-lo. A planearem até um apoio público e tudo mais, que Gouveia e Melo se encarregou depois de pôr cobra aquilo, sim, precisamente para tentar conter o fogo. E Rui Rio foi confrontado, o seu mandatário nacional foi confrontado também com esse problema. E a resposta de Rui Rio não foi grande coisa, tendo em conta as coisas que o Rui Rio já disse no passado sobre a maçonaria em Portugal.
Mas Coutrinho foi muito agressivo nesse aspecto. E para Marcos Mendes também não foi manso. Sobre a parte do comentador. Foi documentador, enfim, uma espécie de menorização daquilo que Marcos Mendes foi na política portuguesa. E apesar de tudo, Marcos Mendes, que foi comentador político, é verdade, mas quer dizer, teve responsabilidades políticas de anos e anos, muito mais do que as de Coutrinho Figueiredo. Seja como for, ele tem de apostar nesta diferenciação de atitude, porque o espaço de expansão dele não é muito alargado. E achei graça, não pude deixar de registrar, que no discurso do seu mandatário nacional, José Miguel Júdice, também foi comentador aqui da SIC Notícias, José Miguel Júdice fez uma espécie de parênteses no seu discurso para sublinhar que ele, José Miguel Júdice, talvez seja esse o segredo da escolha dele como mandatário nacional, era da área do PSD e apoiante do atual governo. O que, no caso de José Miguel Júdice, também é uma novidade, porque José Miguel Júdice já distribuiu os seus apoios por outras forças políticas e outros líderes políticos, nomeadamente socialistas. E João Coutinho Figueiredo, que se calhar gostaria de deixar cair, pairar no ar, que no caso de Rui Rio com Gouveia e Melo teria um mandatário nacional que teria deixado, enfim, poucas saudades da política portuguesa, representava um cinzentismo da política portuguesa. João Coutinho Figueiredo, se quiser imprimir uma imagem de irreverência, de choque da diferenciação, também não pode agora, com José Miguel Júdice, estar a contar com isso, porque José Miguel Júdice foi mandatário de António Costa e esteve ao lado de José Sócrates durante vários anos como apoiante. Em 2009 disse que iria, nas eleições de 2009, disse que iria votar em José Sócrates. Miguel, vamos fechar. Vamos fechar este tema. Enfim, temos ainda 3 meses de eleições presidenciais. Será uma espécie de overdose que os portugueses vão ter destes temas. Mas como nós estamos a correr os candidatos um a um, hoje foi a vez de João Coutinho Figueiredo. Há o espaço de expansão para o lado do PSD, mas isso significa então que o grande rival de João Coutinho Figueiredo nestas presidenciais é Marcos Mendes. E, portanto, Marcos Mendes tem mais a temer de João Coutinho Figueiredo do que qualquer um dos candidatos. Avançamos muito rapidamente, é o que eu te peço, para o último tema, porque em 85 Cavaco Silva chegava ao poder, começava uma era que acabou por mudar a economia, as instituições, até a linguagem política em Portugal. 4 décadas depois, o que é que ainda resta do cavaquismo? Bem, nós olhamos em retrospectiva e nós nos lembramos bem de como o cavaquismo acabou em 95, com a derrota nas eleições legislativas e depois a derrota de Cavaco nas eleições presidenciais em 96, e que parecia que o cavaquismo era uma espécie de passado. Uma página que uns viam com mais favor, outros com menos favor, mas um passado. Só que aconteceu tanta coisa, depois de 95 em Portugal, tanta coisa que não... Houve mais, na política portuguesa, mais coisas más do que propriamente coisas boas, que em retrospectiva, e Cavaco Silva tem feito muito por cultivar esta impressão, não é? Nós olhamos para trás para aqueles 10 anos, agora pouco importa se é do PSD, se gosta mais de Cavaco Silva ou gosta menos de Cavaco Silva. Cavaco Silva é um dos 3 líderes que a direita portuguesa teve, e não vale a pena ficar em choque por dizer direita. Pronto, o espaço que não é dos socialistas, não é da esquerda. A direita teve 3 líderes que a esquerda verdadeiramente temeu em 50 anos. Foi Sá Carneiro, foi Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho. Mas desses 3, Sá Carneiro porque morreu cedo, como nós sabemos, e Passos Coelho porque não conseguiu fazer o segundo mandato, portanto governou praticamente sempre em circunstâncias excepcionais, o único destes 3 que a esquerda teme que conseguiu consumar um projeto político de transformação do país com sucesso foi ele. E depois nós podemos dizer, não, mas foi tu. Não com a interrupção de uma legislatura, não com um caso em que o Primeiro-Ministro é forçado a admitir-se, nada disso. Ele perdeu eleições às quais não concorreu. Portanto, todos estes anos envolvidos, pode ser mais de esquerda ou mais de direita, tem de haver um reconhecimento de que este foi o único projeto político consumado com princípio, meio e fim, e nos nossos 50 anos, com tudo o que nos aconteceu, isso é um grande feito. No fim deste debate, ficou uma certeza. Em Portugal já não falta quem fale, falta quem lidere. A política tornou-se um palco de vaidades, onde uns ensaiam discursos liberais, outros repetem slogans woke, e quase todos fingem independência. Miguel Morgado expôs o que muitos tentam esconder, um país entregue a carreiristas, a partidos sem coragem e a candidatos que vivem de frases feitas. Enquanto uns falam de progresso, outros recordam o tempo em que se fazia política com convicção. E a pergunta continua no ar. Haverá alguém capaz de devolver ao país a seriedade que a política perdeu? Deixe agora a sua opinião nos comentários.